Muito boa tarde. Hoje saímos do estúdio do Teatro Circo, viemos aqui para um outro estúdio, o da Casa dos Escribos, a quem agradecemos a cedência do espaço para este encontro. E hoje vamos estar à conversa com a Daniela Cruz e com a Ana Figueira. Isto porque temos no Teatro Circo uma iniciativa, quanto a nós, importante. Eu falo como diretor artístico. Vamos ter os palcos instáveis, que ganham uma segunda casa no Teatro Circo. No fundo, a articulação da dança contemporânea, ou se quisermos, da escrita contemporânea na área da dança, com jovens criadores. E é um projeto de serviço educativo que, ao longo de 2018, e em 3 momentos diferentes, vai trazer ao Teatro Circo o prolongamento de algumas das criações apresentadas no âmbito do ciclo Palcos Instáveis. A Ana depois vai-nos explicar melhor o que é que são os palcos instáveis. Na realidade, é um programa de incentivo a jovens criadores da dança contemporânea. Com esta associação do Teatro Circo à Companhia Instável, pretende-se que os projetos de jovens criadores na área da dança se prolonguem no tempo e no espaço e que encontrem no palco do Teatro Circo uma segunda casa. A explicação está dada e vamos passar à conversa. Lembro que a Daniela Cruz é coreógrafa, vai ter o seu primeiro espetáculo aqui no Teatro Circo. Não o seu primeiro espetáculo, mas pelo menos estreando-se no Teatro Circo, no palco do Teatro Circo com o Otif, e que marca o primeiro dos momentos, que será no dia 17 de fevereiro, sendo que, na verdade, o primeiro momento é este aqui, é a nossa conversa. E eu começava pela Ana. Cabe-me a mim ser o anfitrião desta conversa e também deste projeto, no fundo. E perguntava à Ana o que é que são os palcos instáveis e porque é que o Teatro Circo é designado como uma segunda casa. Isto porque, salvo erro, o Rivoli, numa primeira fase, foi uma casa também importante para a realização deste evento para a companhia, não é? Então, antes de mais, queria dizer que é fantástico este primeiro momento, porque é mesmo um primeiro momento de um segundo passo, ou de um primeiro passo depois das estreias. O ciclo Palcos Instáveis é um ciclo que prevê precisamente o incentivo a jovens criadores, principalmente da zona norte do país. Não só Porto, mas Zona Norte. Existe há 5 anos e em 5 anos foram apresentados cerca de 50 projetos, portanto, uma média de 9, 10 por ano. Não serão todos de coreógrafos diferentes, portanto, há muitos criadores que se têm repetido, que têm procurado mais que uma vez os palcos instáveis. Mas acho que já podemos dizer que há assim já um percurso e muita gente já se apresentou neste ciclo. A sua primeira casa, portanto, é o Teatro Municipal do Porto, mas o Teatro do Campo Alegre, não tem sido no Rivoli. E, como disse, prevê a apresentação de um espetáculo por mês, portanto, de um novo criador, de um jovem criador, ou de um criador emergente. Portanto, há aqui várias designações que podem ser paralelas e coincidentes ou não. E a partir de janeiro do ano passado, portanto, precisamente há um ano, portanto, a seleção passou a ser feita por um open call, portanto, constituído por um júri, do qual fizeram parte. Este primeiro júri fui eu, o Tiago Guedes, portanto, o diretor do Teatro Municipal, e há sempre um júri externo, portanto, um júri convidado, que neste caso foi o Francisco Camacho. Portanto, esta peça da Daniela foi selecionada neste âmbito. Pronto, portanto, é esta apresentação no Teatro Circo marca precisamente este O segundo momento, segundo passo, e que será, eventualmente, é muito importante também para estes criadores. Portanto, a nossa visão em relação ao que é o ciclo é, por um lado, o incentivo ao nível, ou o apoio dos criadores ao nível de espaço de trabalho,
Num segundo momento, ao nível de acompanhamento artístico, portanto, não há muito esta ideia de fazes sozinho, há a ideia de tens acompanhamento artístico, mas com quem quiseres. Ou seja, nós não impomos nenhum coach, ou nenhum mentor, ou nenhum... Portanto, cada criador pode definir quem é que... Nós só pagamos a essa pessoa. Já é muito também. Não é muito. Sim, mas há um bocadinho um suporte também, a ideia é um bocadinho um suporte a todos os níveis, portanto, tanto em termos logísticos, em termos financeiros, com a coprodução com o Teatro Municipal, e depois em termos de apresentação, portanto, de encontro com um público. Portanto, este segundo passo aqui no Teatro Circo complementa uma outra parte do que é o circuito de um criador, que é também apresentar-se e a digressão, portanto o poder chegar a outros públicos e o espetáculo não ficar na estreia. Muito bem. Daniela, como é que foi esta experiência? Candidataste, julgo eu, foste convidada e candidataste e foste selecionada. Mas julgo que este não é o teu primeiro espetáculo, é? Não é o meu primeiro trabalho, já é o quarto, também no âmbito dos palcos instáveis, ainda antes quando era por convite, ou por agora por uma seleção. Foi o meu quarto trabalho neste âmbito. Penso que logo no primeiro ano eu apresentei no primeiro ano de ciclo Palcos Instáveis eu apresentei o meu primeiro trabalho e desde então tenho vindo a criar, sempre como uma coisa... não como ponto principal, eu sou meramente intérprete, mas gosto muito de criar e sinto vontade, quase a necessidade de criar, mas faço quando tenho algo para dizer e não porque tem que ser no sentido de todos os anos fazer uma peça. Mas não tinhas a certeza se tinhas alguma coisa para dizer? Não, quando me candidatei eu já sabia que tinha algo para dizer e não sabia concretamente, mas ao decorrer do tempo, tive muito tempo também de criação. Nós começamos em abril e só apresentamos em outubro, por isso fizemos por diferentes períodos, o que permitiu também uma maior período para pensar e realmente perceber o que é que eu realmente queria levar para palco. Muito bem. E achas que é importante então este segundo momento em relação ao Teatro Circo, esta possibilidade de apresentar noutra cidade? Sem dúvida. Também, Vai ser a segunda apresentação para nós. Nós estreamos no Teatro Campo Alegre em outubro, no dia 8, e será a segunda apresentação, por isso fico mesmo feliz por esta oportunidade. Porque... Sim, nós também ficamos por ter no Teatro Circo e também os outros dois criadores que depois a Ana depois pode apresentar, fazer uma breve apresentação. De qualquer maneira, eu gostava de saber um pouco mais da Daniela, como é que essa seleção, há um júri, foi trabalhada essa proposta de espetáculo, digamos. Por aquilo que li, vamos parar a uma sala, uma espécie de psicólogo, que eu li aqui eu posso resumir um pouco, uma consulta no psicólogo, 2 intérpretes, 2 personagens, na qual a Daniela está, 2 presenças, um paciente e um observador ativo que faz desplotar uma série de ações. E por aí. Depois, quem tiver curiosidade, no dia 17 de fevereiro pode vir ao Teatro Circo. Mas, de qualquer maneira, nesta tua seleção, Ana, ou pelo menos como mentora, qual foi o objetivo primeiro? Falaste-me na questão dos jovens criadores. Eu acho que aqui os jovens criadores não têm muito a ver com a questão só da idade, também tem a ver com o número de espetáculos ou com o número de criações que foram tendo ao longo do tempo ou também aquilo que de certa forma chega ao público, o impacto que as pessoas, o nome das pessoas também têm perante a imprensa, tudo isso estará em cima da mesa. E também se a experiência, se tem algum trabalho ou alguma escolaridade nesta área da dança. Explica-me como é que tu chegaste a estes 3 criadores, essencialmente. Se calhar começava um bocadinho atrás. Portanto, o serem jovens criadores, como tu dizes, realmente não tem nada a ver com a idade. Portanto, eventualmente a designação, criadores emergentes, ou também, às vezes, há outros criadores que eventualmente já têm um percurso mais estabelecido e que ao mesmo tempo querem utilizar este contexto de palcos instáveis para experimentarem
e para criarem trabalhos de risco, realmente para arriscarem e terem ali um contexto mais, não é de seguro, porque precisamente são trabalhos de risco, ou são trabalhos mais arrojados ou mais experimentais. Mais instáveis. Exatamente, mais instáveis. E, portanto, tem havido também esse paralelismo. Portanto, por um lado, criadores que já estão um bocadinho mais lançados. Eu acho que posso dar o exemplo do Marco Ferreira, por exemplo, que estava o ano passado, em janeiro, a fazer uma peça de grande escala e em dezembro estava a apresentar nos Palcos Instáveis uma peça, enfim, que realmente questionava uma série de coisas. Portanto, é esse o contexto. Em paralelo, dentro desse contexto, também distinguimos, dentro dos Palcos Instáveis, há uma rúbrica, digamos, que são primeiras obras, ou seja, poderá haver em janeiro umas primeiras obras e em fevereiro uns Palcos Instáveis. A distinção aí sim, são os primeiros trabalhos, o primeiro ou o segundo trabalho daquele criador. A forma de seleção tem muito a ver também com o percurso, com aquilo que aquele júri reconheceu naquele criador como lá está, precisamente como trabalho de risco, proposta bom potencial interessante. Para todos os sentidos. Sim, não só em termos da proposta, como também do percurso daquele... E da capacidade de trabalho, eventualmente. Exatamente, sim. Isso foi importante. Claro que em paralelo há também estes que estão mais novos, aí sim mais novos, e que já serão concorrentes a uma rúbrica dentro dos Palcos Instáveis, aí sim mais jovem e mais de primeiros trabalhos. Muito bem. Daniela, queres explicar um pouco o que é que vai ser este teu projeto? Isto é, ou melhor, Não vou explicar, senão não vêm ver. Eu dei aqui um mote relativamente a esta consulta no psicólogo, mas podias explicar um pouco do teu trabalho e como é que chegaste a este projeto? Eu acho que era importante, sobretudo do ponto de vista como criadora, esta possibilidade de criares algo novo e de apresentares no Porto e agora em Braga, provavelmente poderão surgir outras cidades, e falaste um bocadinho dessa experiência, mas eu queria que tu desenvolvesse e nos explicasse um pouco, passando por este teu espetáculo, o Altif, que é aquele que vamos ter no dia 17 de fevereiro, se fores capaz, obviamente. Sim, sou capaz. Como disse, já fiz trabalhos anteriores, este foi o meu quarto trabalho e sinto mesmo que o meu trabalho tem vindo a crescer e também por não ter esta pressão de que tem que ser incrível, não estou como eu disse, eu sou meramente intérprete e crio porque realmente gosto e tenho a vontade de o fazer, e sinto que este trabalho foi assim dos mais arriscados e arrojados que fiz até hoje, e correu bem, nesse sentido. Podia ter corrido muito mal, mas eu estava disponível a que corresse mal. Todos os meus trabalhos são muito autobiográficos, no sentido que são muito pessoais, é tudo experiências que eu passo na minha vida e tento passá-las para palco. Este em concreto foi, pronto, se eu quiser assim partilhar com o mundo um bocadinho da minha vida, foi um ano muito difícil, que fui a várias sessões com um psicoterapeuta e deixou-me muito intrigada aquele universo. Aquela espécie de... é um monólogo, diálogo que com pequenas coisas faz o paciente, não é? Neste caso, viajar por coisas que não sei, que se calhar não se deixa levar, e são pequenas... É um ato criativo, no fundo. Sim, então eu quis fazer isto à minha intérprete. Pronto, então cabe exatamente, se vocês tiverem a oportunidade de ver o espetáculo, eu estou dentro do espetáculo, mas não estou ativamente no sentido, não danço, mas se eu não existisse, para mim, nesse sentido, aquele espetáculo não existia, que é a mesma coisa que para mim, se eu não vou a uma consulta, aquela cena não acontece. Então é exatamente da mesma forma, metaforicamente, no mesmo sentido. Claro, cativaste o júri com esta proposta. Sim, ele tem o controle, e neste caso eu tenho o controle naquele espetáculo, sou eu que controlo a luz, controlo o som, faço acontecer o espetáculo, e depois o resto é tudo uma viagem que a Ângela Dias Quintela, que é a intérprete, tem uma viagem de 45 minutos, que isso eu não vou contar, porque acho que é
mais interessante de ver. A Ana falou há pouco na possibilidade de tu, como criadora, convidares alguém. Eu percebi isso, não é? A tua convidada aqui foi a Ângela ou foi a... Não, como coach foi a Cristina Planos Leitão, que ok. tem vindo a acompanhar o meu trabalho desde sempre, é uma grande amiga minha, trabalho muito com ela ou seja, não convido a Cristina para este trabalho em concreto, mas sim porque é uma pessoa a quem eu confio e é uma questão amizade, profissional, é uma escolha que para mim é impensável pensar noutra pessoa, neste caso. E a Cristina Planas Leitão foi importante nesta questão? É sempre, a todos os níveis, é sempre importante. Era uma escolha que não podia ser outra? Não, pode ser outra, pode sempre ser outra. Foi a Cristina porque também tem vindo a acompanhar o meu trabalho, reconhece... sim, reconhece os meus desafios, as minhas limitações, as minhas fantasias também e por isso sinto que com ela consigo, com o feedback dela, consigo crescer e consigo levar as coisas mais longe, mas uma questão de confiança. Sem dúvida, Deixa-me só intervir aqui. Sim. Em relação ao trabalho da Daniela, há algo muito interessante que ela referiu, mas de uma forma mais indireta, e que é o facto de ela ter importado de uma outra área, que neste caso é a psicologia, um método. Portanto, ela importou um método que eventualmente se aplica numa consulta para o método coreográfico. Portanto, o método coreográfico dela é inspirado num outro método de uma área que não tem ligação nenhuma com a área da dança. Pronto, eu acho que isto é importante, é interessante referir, é interessante até refletir. Isto por um lado. Por outro lado, é uma pena, por um lado, que a Daniela não interprete, porque a Daniela é uma grande intérprete e, enfim, é assim uma daquelas pessoas mais escolhidas e que trabalha com toda a gente na cidade do Porto e com todos os criadores, nomeadamente a intérprete da própria Cristina Planas Leitão, entre Vítor Hugo Pontes, Joana Providência, portanto uma série de criadores, isto por um lado. Por outro lado, acho que também é interessante ela colocar-se deste lado e dar uma grande oportunidade, portanto, uma grande confiança, um voto de confiança, numa intérprete que ela escolheu, que é a Ângela, e que é também um elemento essencial neste trabalho, e que o defende muitíssimo bem. Portanto, acho que há aqui esta dualidade, claro. Ela pôr-se de lado, por um lado põe-se de lado como se põe um coreógrafo que orienta um trabalho, embora esteja dentro, né, está fora e dá a liberdade ao intérprete, dá uma grande liberdade ao intérprete de interpretação dentro da sua peça, e isto tem esta ligação toda com esse método. No fundo, como um psicólogo. Exatamente. Portanto, isso é muito interessante também pensar, para além daquilo que se vê e que se assiste, enfim, e que nos transmite o espetáculo, também todo este outro Bem, eu vou ver se no dia método. 17 de fevereiro não falho. Mas eu queria perceber uma coisa aqui, Ana, que é, eu acho também, do ponto de vista da dança, ou se quisermos das questões da dança em Portugal e daquilo que é feito, tu já há algum tempo que trabalhas nesta área, tiveste um outro projeto, estás agora com esta companhia, são projetos e ideias muito tuas, já foste criadora, já estiveste em palco e vais estando, também já foste mãe, que também é um projeto enorme, e eu perguntava até, eu tenho a sensação de que este universo da dança é muito caleidoscópico, isto é, ele espalha-se por muitas coisas. Eu, por exemplo, observei aqui que o Teatro Bolhão também foi um houve um apoio à residência, portanto, isto é, nós no fundo os criadores, as companhias, e nós precisamos todos destas bases de apoio e destas interligações para conseguir criar e para estar, e isto parece-me também um fator importante. Eu queria que tu me tentasses traduzir precisamente isso, que impacto é que este projeto teve nesse primeiro momento no Porto, não é? Porque foi no Campo Alegre, tiveste a noção do público que foi, que público era esse, que relações é que criou com outras estruturas da cidade no Porto, e agora como é que tu vês, porque no fundo vir ao Teatro Circo é um segundo momento, mas também vai trazer novamente à memória esse primeiro momento, a imprensa vai falar, normalmente os criadores vão estar juntos, portanto há aqui uma segunda oportunidade de aperfeiçoar, se calhar, algumas coisas, e
E não sabemos, neste momento, se este caminho que estás a fazer, se esta segunda, se é a segunda e última, ou se depois terá continuidade. E era isso que eu queria perceber nesta questão que eu falo, desta rede, a importância desta sustentação entre os criadores. E entre os produtores, e entre as estruturas, e gostava que fosses realista e séria nisto. É uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta que a leidoscópica, como tu dizes. Sim. Portanto, realmente está tudo aqui, não é? Tem muito a ver também comigo. Claro, é isso que tem por aí muito a ver precisamente, comigo, não é? tem muito a ver com aquilo que foi um outro projeto que eu criei no Porto, que foi o Núcleo de Experimentação Coreográfica, que de alguma forma foi a mãe ou o pai da Companhia Instável. Portanto, a Companhia Instável saiu desse projeto e no momento em que a Companhia Instável vai para o Teatro Campo Alegre como estrutura residente, há 5 anos atrás, portanto, a proposta foi precisamente uma proposta feita à Câmara, que foi há imensos criadores na cidade do Porto que não têm espaço de trabalho, portanto, essa é a base. Isso foi o ponto de partida, e, portanto, a nossa proposta foi... Daí o Teatro Bolhão, por exemplo, fazendo aqui uma parte. Isso foi... neste caso não, acho que o Teatro Bolhão foi a partir da Daniela... Eu estava em ensaios com a Joana Providência e era uma Sim. questão prática mais fácil de Foi ensaiar. mais uma questão prática. Por outro lado, de repente, estes criadores passam a ter um espaço de trabalho muito descomplicado, como pretende ser o lugar instável, no Teatro Campo Alegre, que é um espaço em que é tão simples quanto um criador que precisa de trabalho, pede, espaço de trabalho, pede e, se estiver livre, é seu. Portanto, é tão simples quanto isto. E, portanto, de repente, toda esta gente que estava realmente a trabalhar em escolas, com todos os constrangimentos que possa haver, passa a ter um espaço que naquela altura, portanto há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, era muito valioso, muito importante. Agora há outros, mas naquela altura foi... Portanto, o que aconteceu foi que todos os criadores, principalmente da cidade do Porto, não só, mas principalmente da cidade do Porto, estavam lá a trabalhar. E, portanto, esse espaço, acho que é muito importante, eu falo muito de espaço, porque realmente muita coisa ficou centrada, começou a fazer cruzamentos e redes, como tu referes. Muitas vezes não são visíveis, não é? Não são completamente intersticiais. Claro, exatamente. Não os vemos e quando começamos a perceber-nos, vemos que também esta situação do coaching, portanto, do tal acompanhamento artístico que nós não impomos, mas sugerimos, começou a fazer as ligações. Claro que as pessoas convidam outros criadores ou outras pessoas com quem se identificam. Mas tudo isto começou a crescer num efeito bola de neve. Portanto, a certa altura tínhamos um espaço de residências, um espaço de apresentação que era no próprio teatro, portanto era só descer as escadas, e alguma formação. Portanto, há aqui um triângulo entre áreas que me parece que potenciou bastante este encontro de muitos criadores, principalmente, o encontro de muitos criadores. Portanto, aquela situação que eu estava a referir em relação à Daniela, acontece com muitos criadores. De repente, ela é intérprete de um outro que, por sua vez, é coach de outro que... portanto, é uma contaminação imensa, um efeito bola de neve. Aqui o papel dos teatros, e neste caso o papel do Rivoli, é central e é importante. E isso, julgo eu, mostra, é uma afirmação, quase nem é uma pergunta, porque é um espaço que afirma muito bem a dança e desde o início, desde a sua reabertura pós La Féria, isso tornou-se ainda mais visível. E também pela disseminação, digamos, de alguns festivais que vão aparecendo e que se vão solidificando, como é o caso do Bidance, e nós também de uma forma um pouco diferente vamos apostando na dança, não tanto este ano, mas, por exemplo, o ano passado tivemos um ciclo, a dança-se com os pés, que pretende ser um ciclo mais internacional, mas de qualquer forma, eu parece-me, por exemplo, que é injusto nós chamarmos a este projeto, o vosso projeto de serviço educativo, porque nós estamos a falar, eu percebo a parte educativa no sentido de formação de alguns criadores e desse coaching e tudo, mas é muito mais que isso, não é? Acho eu.
Sim, eu acho que Para nós, se calhar, é educativo para um processo de trabalho para as pessoas que vão ver deste lado. Sim, tem os dois lados, não é? Tem o lado da rede de criadores e tem o lado da projeção para o público. Mas sim, voltando um bocadinho atrás naquilo que referiste, o Teatro do Campo Alegre, ou seja, o Teatro Municipal do Porto, tem os dois polos, eu sei. Tem o Polo Rivoli e tem o Polo Campo Alegre. O Teatro Campo Alegre tem um objetivo. Vocês estão há 5 anos lá, falaste há pouco, não é? Sim. E apareceu sobretudo no último ano, não é? Janeiro do ano passado, este projeto. Não, este projeto tem 5 anos. Ok. Este projeto começou um bocadinho antes da reabertura do Teatro Campo Alegre. Falaste-me que este espetáculo tinha estreado em janeiro de 2017. Este formato do Open Call sim, é isso. Foi a partir de janeiro. Mas o formato, um espetáculo por mês. Na verdade, a história é engraçada porque o acordo inicial com a Câmara do Porto, portanto, a antiga Câmara do Porto, a antiga direção do Teatro Campo Alegre, foi que nós, para ocupar o espaço, teríamos que dar um retorno de 4 espetáculos por ano à cidade, enfim, ao teatro. E de repente, num primeiro ano foi isso mesmo, foram 4 espetáculos. Mas de repente havia imensos criadores interessados, portanto, de um ano para o outro nós passamos de 4 para 10. E a Daniela disse que era por convite, não era bem por convite, eu não tinha intenção de programar, eu não me assumia como programadora nesse projeto, portanto não havia propriamente uma escolha, era muito aberto. É injusto chamar laboratório? Assim, digo eu quando tu dizes que há essa procura dos criadores, o facto de não ser projetos que envolvam 20 ou 30 bailarinos em palco, ou criadores em palco, e o facto de ser coisas mais pequenas, de uma dimensão, isso faz com que haja essa procura, essa necessidade? Eu acho que um jovem criador começa principalmente com o seu próprio corpo, não é? Com o seu próprio consigo. Ou eventualmente projetos de pequena escala, por razões mais ou menos óbvias, portanto, duetos, trios, portanto, de repente, este ciclo, neste ciclo encaixava muito esta situação mais experimental e mais inicial. Acho que se pode chamar laboratório nesse sentido, portanto, de ser um espaço de experimentação, um espaço, como a Daniela diz, não havia ela estava à vontade para arriscar aquilo que quisesse, portanto, para propor o seu próprio laboratório, portanto, para desenvolver o seu próprio laboratório. Às vezes, quando atingimos determinados níveis e determinadas expectativas como criadores, ou quando provocamos determinadas expectativas como criadores, há um bocadinho aquela coisa entre o agradar ou o provocar, portanto, aqui está muito livre, não há... E sentiste menos observada, Daniela, ao fazer este projeto? Menos observada. O público é o mesmo, não é? Mas acho que foi mais uma descontração da minha parte. Pronto, é o que for. A experiência é minha, é para mim. Pronto, se agradar a mais gente, ótimo. Se não agradar, foi ótimo para mim. É um bocadinho mais nesse sentido que fiz esta peça, era mesmo uma necessidade para mim e gostei tanto do processo e todo o laboratório nesse sentido que o resultado final não era necessariamente a minha preocupação, a minha maior preocupação. É mais uma partilha com o público e é espetacular de o fazer, mas não era de todo o meu foco principal. E tu há pouco falaste que este é talvez o teu projeto mais interessante ou aquele com que mais te identificas. Mas tens projetos de outra escala, de outra dimensão, calculo. Isso prende-se com esta coisa mais intimista tua, mais de ligação, ou estou enganado? Porque eu não conheço mal o teu percurso. Claro, claro. Às vezes até com outros coreógrafos, mas não como criativa, digamos. Claro.
não é que eu me identifique mais com este do que outro, porque é tudo, como eu disse, é tão autobiográfico nesse sentido, que para mim faz todo sentido quando eu os fiz. Os outros todos, se calhar olho para trás e vejo outros trabalhos e já não me identifico com eles, porque eles fizeram sentido naquele momento. Por isso agora, para mim, é muito próximo este. E gosto especialmente também, exatamente o que a Ana Figueira mencionou, o facto de eu ter realmente delegado completamente, a certo ponto, algo. Até hoje eu dancei em todas as minhas peças e foi a primeira vez que não o fiz e não foi fácil, mas gostei do desafio, foi especial. Vais repetir? Vou repetir? Sim. Espero. Se tens ideia de repetir um segundo momento, ponto de fora, digamos assim. Mas como de repetir? Não como bailarina, mas apenas como coreógrafa. Falaste-me há pouco que foi o acho, que não participaste? Eu senti que eu já trabalhei com a Ângela num outro trabalho meu, que era um dueto, que dançávamos as duas, e sinto que funcionou e sou muito contente com o resultado, porque é a Ângela também, porque é uma pessoa que eu confio plenamente e por isso não sei se faria com qualquer pessoa nesse sentido. Não, acho que tenho mesmo que escolher a pessoa com quem eu vou trabalhar nesse sentido, é mesmo importante. Neste caso concreto não podia ser eu. Gostas mais de ser dirigido ou de dirigir? Seja a ti mesma. Trabalhaste com Vítor Pontes, que é uma das pessoas que também já passou pelo nosso teatro e temos tido Sim. alguns dos coreógrafos e criadores que falaste há pouco. Passaram para o Teatro Circo e alguns certamente irão passar, mais tarde ou mais cedo. E por isso, como é que te vês nestes teus papéis? Como é que te sentes aqui? É assim, hoje em dia os intérpretes são cada vez mais co-criadores, não é? Por isso a questão da direção, claro que a decisão final é sempre do criador, mas eu sou tão co-criadora nos projetos que faço que não sou dirigida, mas sei lá, não é assim tão discrepante. Claro que eu dirigir alguém, mesmo assim eu recebo da Ângela, eu dou à Ângela e o mesmo que faço com o Vítor Hugo me faz a mim. Agora, se eu gosto mais um ou do outro, gosto dos dois. Não... São dois papéis diferentes? São papéis muito diferentes, mas que não são assim tão diferentes ao mesmo tempo, mas gosto dos dois. E tu, Ana, qual é? Agora é assim, tens um terceiro que a Daniela não teve oportunidade. No fundo, produzes isto, no fundo estás por trás da ideia desta coisa, destes imensos criadores, não é? E que também é algo de muita responsabilidade. Talvez seja menos visível, mas é de muita responsabilidade. Mas de qualquer maneira, nesta escolha e neste trabalho que a Companhia Instável vai fazendo, com todo este universo de novos criadores e de outros eventualmente mais experientes, no fundo também vais criando a tua linha, já que estamos com a Roma editorial, digamos, vais criando a tua linha ao escolher estas pessoas e estar com estas pessoas, também vais projetando no fundo no trabalho delas, ou não? Sim, completamente. Completamente. E tem muito a ver comigo também, se olharmos para trás, tem muito a ver com um percurso, não é? É um percurso de vida. E é um percurso que se repete, é engraçado. Portanto, eu vejo-me realmente, isto já falando um bocadinho mais sobre mim, a pessoa em si, eu vejo que, eu acho que posso olhar para trás e dizer que tenho feito um pouco um trabalho de incentivo a jovens criadores. Acho que posso dizer isso. De uma forma ou de outra. Companhia de experimentação coreográfica, aqui sim. Série de... Até mesmo quando estive no Aveirense, que era um trabalho mais, de programação, eu acho que aí também foi um pouco... Eu te referi porque programaste, foste a minha concorrente. Não foi concorrente, porque éramos bastante colaborantes. Sim. Mas eu vejo um bocadinho isso. Também dou aulas há muitos anos, agora menos, e também vejo acabo por ver um bocadinho esse percurso que não foi completamente direcionado, ou seja, não foi uma coisa objetiva, mas que se olhar para trás vejo que as peças se conjugam e se orientam nesse sentido e pronto, e portanto sinto-me muito realizada com isso, com esta ideia, com este contacto e também com a sensação de que o projeto cresceu mais do que aquilo que eu previa, ou que eu... Mas de onde que eras capaz? Não sei, mas se calhar
E sinto-me muito realizada com isso, sinto-me muito feliz com esse retorno, com esse reconhecimento também da parte das pessoas, com esse reconhecimento, mas não no sentido de reconhecer, mas no sentido de usufruir. Portanto, sinto que o projeto tem chegado aos criadores do Porto, portanto, as pessoas também se vão renovando, isso é natural. Eu disse do Porto, mas é muito do Norte, não queria também cingir. E sinto-me muito feliz com esse retorno e com esse reconhecimento, portanto, com essa procura que as pessoas têm, tanto do espaço, portanto, o espaço é importante, como do projeto em si. Muito bem. Daniela, eu ia-te lançar um desafio, se gostavas de fazer um convite para as pessoas estarem no teu espetáculo. Ui, eu sou péssima nisso. Acho que a Ana é melhor. Queres fazer tu, Ana? Acho que sim, acho que ela fala melhor que eu. O que é que nós vamos poder ver no dia 17? Podíamos fechar a nossa conversa precisamente com isso. Eu recordo que nós vamos ter a oportunidade ainda de fazer uma outra conversa mais para a frente com os outros criadores e que vão que passar... eu não apresentei. Ainda não apresentaste, que ficamos de fazer isto. Se quiseres, tens essa oportunidade agora. Dini Santos e Elizabeth Lambeck. Temos aqui a Daniela, vamos ter depois os outros dois criadores. Se nos quiseres falar um bocadinho deste projeto da Daniela, o que é que vamos lançar a convite às pessoas, ao público em geral, que nos vai ver e que nos está a ver, e também falar um bocadinho dos outros dois, daquilo que vamos ter possibilidade de ver no Teatro Circo. E já agora agradeço todo o teu empenho e esta oportunidade que o Teatro Circo tem em apresentar esta segunda versão, ou ser esta segunda casa, que para nós é muito bom. Então, qual é a ordem? Deixa de ser mistério. Sei que são três coisas diferentes, mas... Se calhar podemos falar um bocadinho dos criadores primeiro? Sim. Portanto, nós temos portanto, mais duas peças este ano, mais duas apresentações. Uma, não sei as datas exatas. Não tem mal. Portanto, teremos uma peça Maio. que... Sei como é em maio, não é? O trio é em maio, não é? Sim. Em Em maio, em novembro. Penso que é em junho. Sim, mas temos ainda algumas coisas para se calhar, para avançar e para comunicar. Mas, de qualquer maneira, temos esta em fevereiro. Exatamente, temos esta em fevereiro e temos mais duas. Uma peça que é uma tricoprodução, portanto, uma coprodução a três. Tu referiste o Diniz Santos, mas é o Diniz Santos, é o João Diniz Pinho e o Francisco Pinho. Portanto, é uma criação entre os três. Eles são jovens criadores e intérpretes com um percurso interessante, muito ligados. Inspiraram-se na música do José Cid, que é um álbum que faz este ano, não são 100 anos, mas penso que 20 ou 40, não tenho a certeza. E é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito masculino, muito autobiográfico também, é muito sobre a relação entre os três. É um trabalho que desafio a vir ver, também porque a relação entre eles em palco é muito genuína e muito diferente daquilo que se vê em dança contemporânea, portanto fica aqui um desafio. O outro trabalho, que será em novembro, é uma peça da Elizabeth Lambeck, é uma criadora e intérprete que está baseada no Porto, que vive na cidade do Porto, é holandesa, é uma intérprete potente, muito forte, e é um trabalho de cocriação com uma outra intérprete holandesa. É um trabalho, por contraponto, se calhar muito feminino, ou muito eventualmente feminista, portanto avalia um bocadinho o papel da mulher. Acho que posso desvendar um bocadinho, que é um trabalho que são duas intérpretes e cerca de 20 bonecas insufláveis. Não tem aqui um cariz sexual ou pornográfico, não é nesse sentido. É um trabalho bastante cómico e pronto, fica também aqui o desafio para virem assistir. E depois vamos ser torturados no dia 17, num psicólogo. No dia 17, sim, não vamos ser torturados, acho eu.
Mas acho que já se referiu bastante em relação ao trabalho, portanto acho que já ficou aqui bastante o desafio. Acho que o desafio, por um lado, eu diria aqui talvez dois lados para quem quiser vir assistir. Por um lado, esta transposição de um tal outro método, de uma outra área para o palco, e portanto para um observador acho que isso é interessante e questiona muito o formato ou os métodos que são utilizados em palco, nomeadamente na dança contemporânea. E por outro lado, um trabalho extremamente bem interpretado, enfim, eu não queria estar aqui a desvendar, portanto estou a procurar as palavras para não estar aqui a dizer muita coisa, mas acho que tem um lado que cada um de nós se pode relacionar com a nossa própria vida, enfim, de cada um de nós. Também penso que há uma conversa pós-espetáculo e que eu acho que é muito interessante nesta ligação com o espetáculo, porque penso que será uma conversa muito informal, muito à vontade com o público, e a intenção dessa conversa penso que não será propriamente explicar o espetáculo, mas dar um bocadinho de voz ao público e voz também à coreógrafa e à intérprete, para haver um outro tipo de diálogo, para além daquele que é o diálogo do espetáculo em si, e que acho que é um complemento muito interessante nesta relação com o público do espetáculo. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Daniela. Obrigada. Obrigada. E, bom, fica o convite então para as 3 datas, fevereiro. Há aqui maio, julho, está aqui uma indecisão da nossa parte, também não me recordo. Novembro é certo, e, portanto, mas basta consultar a nossa agenda, quer na página da RUM, onde aparece a nossa programação, ou na página do Teatro Circo de Braga, e agradecer aqui à Casa dos Escribos e a todos os presentes que estão a acompanhar aqui a nossa conversa de hoje. Obrigado e até breve.